Pessoal, o exercício 8 aí é a resolução dessa integral. Para a gente resolver essa integral, a gente precisa saber essa regra aqui, porque a gente vai tentar colocar essa expressão como algo parecido com isso aqui. A integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1, por regra, é igual a arctangente de x. Então é uma regra que você tem que saber. O que é arctangente de x? Só para a gente entender, não tem muito a ver com o contexto da integral, mas só para a gente saber o que é arctangente de x. Na integral, basicamente, o que a gente vai usar é o seguinte: toda vez que você tiver uma integral de alguma coisa desse tipo, você vai trocar por isso aqui. Agora, só para explicar o que é arctangente de x. A gente aprende a calcular tangente no ensino médio, né? Por exemplo, 45 graus. Aí você aprende que tangente de 45 graus é igual a 1. Agora, imagina a situação, a seguinte equação: tangente de x é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, imagina que você tem que pensar qual é o ângulo cuja tangente da raiz de 3 sobre 3. Quando você faz esse procedimento, você está calculando a arctangente. Observa que foi diferente do que eu fiz aqui em cima. Aqui em cima eu dei o ângulo e eu calculei a tangente do ângulo e descobri que ela é igual a 1. Aqui eu vou fazer o contrário. Eu dou o resultado e te pergunto qual é o ângulo. É como se, vamos pensar assim, é como na matemática a gente não tem a mania de pegar uma operação e passar para o outro lado. Por exemplo, o número que está multiplicando, aí a gente fala assim, passa para o outro lado dividindo. O número que está somando, passa para o outro lado subtraindo. A gente não usa esse tipo de expressão. Vamos pensar essa tangente. Quando eu passo ela para o lado de cá, ela vem como a operação inversa. Então a gente diz que x é igual, a tangente passa para cá e a inversa dela a gente chama de arctangente. Ou seja, é uma operação que a gente já faz. Quando eu te dou um resultado e pergunto qual é o ângulo cuja tangente tem esse resultado, eu estou calculando a arctangente. A arctangente de raiz de 3 sobre 3 é 30 graus. Por quê? Porque a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, elas são calculadas a partir de um ângulo. Eu te dou um ângulo e você calcula, por exemplo, nesse caso, a tangente desse ângulo. Agora, toda vez que eu te dou o resultado e peço o ângulo, aí eu estou usando a inversa da função trigonométrica. Por exemplo, se aqui fosse seno, na hora que eu passasse para o lado de cá, ia ser arcseno. Se aqui é cosseno, quando eu passo o cosseno para cá, ele fica arccosseno. Porque arctangente, arcseno, arccosseno é a inversa da função trigonométrica. Isso é só por curiosidade. Mas no nosso caso, nós não vamos usar isso aqui. A gente vai usar só isso aqui, só a fórmula. Ou seja, eu vou tentar escrever isso aqui dessa forma para igualar a isso aqui. Observa aqui, então eu peguei a integral, está aqui. Observa que aqui embaixo os dois termos estão multiplicados por 3. Então eu vou colocar o 3 em evidência. Então 3t ao quadrado dividido por 3 dá t ao quadrado. 3 dividido por 3 dá 1. Observa que aqui em cima tem um raiz de 2 e aqui embaixo tem um 3. Como são constantes que estão multiplicando e dividindo, eu posso retirar da integral. Então eu posso colocar aqui o raiz de 2 sobre 3. Observa que eu só posso fazer isso porque o 3 está multiplicando a parte de baixo e o raiz de 2 está multiplicando a parte de cima. Só quando acontece isso que eu posso retirar os números lá de dentro da integral e colocar aqui fora. Aí vai ficar raiz de 2 sobre 3 vezes isso. Observa que isso aqui é idêntico a isso aqui, trocando-se x por t. Então o resultado vai ser raiz de 2 sobre 3 e no lugar de ser arctangente de x, vai ser a arctangente da letra que eu estou trabalhando, que no caso é o t. Então a única coisa que a gente vai fazer é usar a fórmula. Isso é arctangente, então isso é arctangente. Só que aqui em cima era x, aqui ficou x, quem está elevado ao quadrado aqui é o x ao quadrado. Então aí eu coloquei o x. Aqui então quem está elevado ao quadrado é o t, aí eu coloquei o t mais o c. Esse é o resultado final do exercício 8.